Olá, neste módulo vamos focar no entendimento da construção de um tema no Avada. Não adianta nada a gente já partir para a parte de personalização de tema, sendo que você precisa de ter o fundamento de como que o Avada se comporta, qual é a lógica por trás da construção de um tema com o que a gente chama de page builder, né? Que são os construtores de páginas. Então, assim, essa aula ela é focada na lógica da construção dos componentes do Avada e no entendimento dos seus elementos, ok? Lembrando que o ensinamento que você vai receber aqui pode ser replicado para qualquer outro tema utilizando um Page Builder, que a lógica é a mesma, tá bom? Então, se amanhã você quiser usar outro tema, com este ensinamento você terá total condição de estar fazendo isso. Bom, o primeiro, nós temos aqui, ó, assim que você carrega uma página no Avada, você tem este botão aqui, que é o Visual Composer. Nós não abordaremos o Visual Composer, mas ele vem incluso no Avada por conta da versão anterior do Avada. A versão antiga do Avada utilizava o Visual Composer, mas a sua nova versão utiliza o Fusion Builder, beleza? Então, que é esse editor aqui, ó. A sua página vai estar desse jeito, você vai clicar aqui e ele vai aparecer alguns elementos na tela. Eu vou explicar cada um deles. O primeiro elemento aqui é o Column Options. O que é o Column Options? O Column Options, eles são as colunas do Avada. Todo Page Builder, todo tema baseado em Page Builder, ele é baseado em colunas, construção de colunas. Cada coluna possui um tamanho. Então, aqui nós temos o tamanho full width, o tamanho inteiro, meio, 1/3, 2/3 e assim sucessivamente. Perceba que a área que está preenchida de cinza é a área que ele irá ocupar na tela, sendo que a única diferença dos blocos de inteiro até que é 5/6 para o bloco de full width é que o full width ele ocupa a página inteira e os demais elementos eles ficam centralizados na página, tá bom? Então, quando você estiver pretendendo colocar um elemento que vai ocupar de fora a fora a sua página, você utiliza um full width. E dentro do full width, você pode ter um outro elemento dentro dele, como um elemento inteiro ou um elemento de um meio. A ideia aqui é o seguinte, você pode combinar elementos, ok? Você pode colocar um elemento full width dentro de um elemento full width. Você pode colocar um elemento inteiro dentro de um elemento inteiro. Você pode colocar dentro de um elemento aqui, você pode colocar um outro elemento. Aqui, ó. Você não conseguirá colocar dentro de um elemento numérico, no caso, um inteiro, um inteiro, meio, 1/3, assim sucessivamente, um outro elemento numérico, ok? Somente dentro do elemento full width que você irá conseguir colocar o elemento numérico. Como você pode notar aqui na tela, o elemento inteiro ele ocupa toda parte. Já o elemento meio ele ocupa metade da página. O elemento 1/3 ocupa 1/3 da página e assim sucessivamente. Então aqui você já pode pensar numa lógica do seguinte, beleza, Flávio, entendi. Então quer dizer que se eu quero preencher somente um pedacinho da tela, eu preciso de escolher um tamanho na qual aquele elemento vai preencher. É isso mesmo, tá certo. Por exemplo, você quer colocar um texto ocupando somente um pedacinho da tela e o outro elemento ocupando outro pedacinho. Por exemplo, aqui, ó, eu dupliquei o elemento aqui, ok? Clonei, é o clone. Clone é duplicar. Então, é isso mesmo. Você pode diminuir o tamanho dele e remanejar ele de lado, trocar ele de lado. Agora, eu tenho aqui um elemento de 1/3 ocupando o lado esquerdo e um elemento de 2/3 ocupando 2/3 da página.
e onde que eu vou encaixar um texto. Então aqui você já consegue pensar na lógica macro do Avada. Todo site Avada e todo site baseado em Page Builder, ele se baseia na construção de colunas. É sempre colunas. Você vai colocar uma coluna que corresponde a uma ocupação na tela. Ela tem um tamanho que ela vai preencher na tela. E assim sucessivamente. Você vai escolhendo os elementos. Uma dica bacana para você que está iniciando a sua jornada com Avada é sempre você iniciar focando na construção das colunas. Não foque em conteúdo, foque na construção das colunas primeiro. Vai colocando as colunas como você quer que o seu site fique. Mas, Flávio, como que eu sei como que eu quero que meu site fique? Bom, se você não estiver utilizando um modelo pré-pronto, caso você estiver utilizando um modelo pré-pronto, você já vai receber várias colunas já aqui, com esse conhecimento que você está recebendo. Agora, você já vai ter total condição de gerenciar o seu site. Agora, caso você queira criar do zero o seu site, você pode fazer um benchmark, ver como que os sites dos seus concorrentes estão se relacionando. Você pode pedir um designer para estar desenvolvendo alguma coisa para você e assim sucessivamente, ok? Você tem essas saídas. Mas que o fundamento primordial do Avada é baseado em colunas. Dentro de cada coluna, nós vamos ver na aula seguinte, você vai colocar um elemento. O primeiro são colunas. O que são colunas? São o espaço reservado para a inserção de um elemento. Eu vou colocar um elemento ali dentro. O que são elementos, Flávio? Elementos são qualquer coisa. Pode ser um texto, pode ser uma imagem e etc. Tá bom? Lembrando que, ainda na parte de colunas, você pode personalizar as colunas clicando no pincelzinho aqui, ó, Edit Element, ok? Na próxima aula, nós vamos entrar um pouco mais na configuração das colunas. Cada coluna, ela possui uma configuração. Na verdade, ela possui as mesmas configurações e nós vamos ver isso na próxima aula. Nessa aula aqui, então, eu gostaria somente que você entendesse o seguinte. O Avada, ele utiliza o Fusion Page Builder como construtor de página, ok? Segundo, todo tema que utiliza um construtor de página, ele se baseia na criação de coluna. Uma coluna pode ter um tamanho full width, que é um tamanho completo, ou ele pode ter um tamanho de 1/3, meio, e esses números, 1/3, meio, 2/3, equivale ao tamanho que ele irá preencher na sua tela, no seu navegador, ok? Então, lembrando que o meio, ele ocupa toda a parte central do site, full width, ele ocupa maior, ele ocupa full width, ele é full width, e 1/3 ocupa 1/3 da página, 2/3, 2/3 da página, e assim sucessivamente, beleza? Então, essa aula é mais para o aprendizado macro das colunas. Na próxima aula entraremos nas configurações das colunas, ok? Então, até a próxima aula.